Olá, meu nome é Adolfo Saxida. Estou aqui em casa, rapaz, cansado, tentando entender o que passa na cabeça do presidente do Banco Central. Mas olha, a inflação está subindo. Todos os índices indicam que ela vai continuar subindo. A expectativa do mercado é que a inflação vai continuar alta. E o que o presidente do Banco Central vem dizer? Ele vem dar a entender que o ciclo do aumento da taxa de juros está chegando ao fim. Cara, olha só. Para quem não entende, vamos explicar. A ideia é a seguinte: o governo faz um aperto monetário e esse aperto monetário combate a inflação. Não é difícil de entender. Há tempos eu falo que não adianta aumentar a taxa de juros se o Banco Central não diminuir o crédito da economia. Por quê? Porque o mecanismo de transmissão da taxa de juros para a inflação é uma ideia de aperto monetário. Então, quando o governo aumenta os juros, a ideia é que ele está sinalizando um aperto monetário. E aí a inflação se reduz. Ora, meus amigos, se quando o Banco Central aumenta os juros por um lado, ele vai lá e aumenta o crédito pelo outro, não tem aperto monetário nenhum. Resultado, aumenta-se os juros e a inflação não cai. Aí fica um bando de gente, mas por que não cai? Não cai porque você não está fazendo o aperto monetário. Não basta aumentar juros. A ideia do aperto, do aumento dos juros, é que quando você aumenta juros, você está dando um aperto monetário, está tirando moeda da economia. Ora, se você aumenta juros e aumenta o crédito, não está ocorrendo aperto monetário. Ou seja, você não combate a inflação. Uma esperança de combater a inflação era o seguinte: era o Banco Central convencer os agentes de que ele está tentando, ao menos, combater a inflação. Aí as expectativas de inflação, elas caindo, o que acontece? A inflação acaba caindo. Olha, a esmagadora maioria dos estudos mostram que a expectativa de inflação é fundamental. Então, quando a expectativa de inflação cai, a inflação cai também. O que o Banco Central faz? O que o presidente do Banco Central faz? Ele dá entrevista para dizer que vai acabar, está acabando o ciclo de aumento de juros, ou seja, está acabando o aperto monetário, que aliás não ocorreu. O que os agentes imaginam? Ora, imagina que o Banco Central não é sério para combater a inflação. A inflação está acima da meta, a inflação está lá perto de acima de 6%, e o Banco Central fala que já está acabando o aperto monetário. Os agentes falam, bom, então o Banco Central não está combatendo a inflação coisa nenhuma e nem quer combater a inflação. Ou seja, as expectativas continuam de inflação alta e a inflação vai continuar alta. Ou seja, as maneiras que existem de combater a inflação, que é via expectativas, o Banco Central está jogando no lixo. Não só por esse pronunciamento absurdo do presidente do Banco Central, como também pelo fato de que há um ano atrás, já há bem mais de um ano, o Banco Central errou. Devia ter aumentado os juros e não aumentou. Então, você pega aí uma série de péssimas expectativas ao longo dos últimos 2, 3 anos, soma-se com esse pronunciamento absurdo do presidente do Banco Central, e você tem o quê? A deterioração das expectativas de inflação. Do outro lado, você tem o quê? Que o Banco Central fica aumentando o crédito da economia. Cara, é claro que a inflação não cai assim. Olha, para de culpar o chuchu, para de culpar o tomate, chega de culpar o feijão carioquinha, vamos parar de culpar a batata. A inflação é culpa da péssima política monetária que o Banco Central tem seguido. E também da péssima política fiscal. Também o governo não para de gastar, né? Fica difícil. Então, os culpados pela inflação no Brasil hoje é o que? É o excesso de gasto público e um Banco Central que, honestamente, eu acho que o bom era dar férias para a diretoria do Banco Central. Quem sabe se eles estiverem de férias, eles param de fazer tanta besteira assim. Olha, tá chegando a Copa. Vai chegar turista no Brasil? Eu não duvido nada do Banco Central falar: olha, a inflação está subindo por causa da Copa do Mundo. Porque tem muito turista comprando aqui e subiu os preços. Bom, para quem culpa o feijão carioquinha, eu não duvido nada estar culpando a Copa do Mundo aí por causa da inflação no Brasil. Pô, pelo amor de Deus, cara. Um mínimo de seriedade do Banco Central é necessário. Meu nome é Adolfo Saxida, eu espero que você tenha gostado.